Maio, das 10 da manhã à 1 da tarde, na loja Canção Nova, Rua São Bento 43, centro de São Paulo, próximo à estação Sé do metrô. Marque na sua agenda e compareça. Manhã de autógrafos com Padre Adriano Zandoná, dia 28, na loja Canção Nova. Informações 3587-3140. Estamos na quarta semana do projeto Dai-me Almas. Quarta semana do mês de julho. Com Deus e com a sua ajuda, chegaremos aos 100%. Muitas coisas eu acho belo na família Canção Nova. Não só seu evangelizador, com a sua criatividade. Você faz algo, você pensa, você tem uma ideia. Deus lhe pague. Precisamos fazer algo a mais para Canção Nova. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. Os 100% dependem de você. Olá, eu sou o Ricardo Sá e também estou aqui na Rádio América. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte, receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. É linda a nossa família. É linda a nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se. Olá, eu sou a doutora Gisela Savioli e espero você de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, para falar sobre a sua saúde, aqui na Rádio América. Agora de segunda a sexta ao meio-dia. Mais saúde. Canção Nova. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Rádio América. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde. Hoje o tema do Mais Saúde é aquele que eu amo, que vocês sabem que eu falo, que depois que me conhecem, ninguém mais olha o intestino como um grande órgão excretor. Ele é nobre. E hoje é o tema do Mais Saúde. Intestino, o nosso segundo cérebro. Mais Saúde. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Para falar comigo sobre esse tema tão interessante, intrigante para algumas pessoas, aquelas que estão ouvindo pela primeira vez, como assim? Eu trago a nutricionista, especialista em nutrição clínica pelo Hospital Sírio-Libanês e minha colega nutricionista clínica funcional, a doutora Karina Al-Assal. Olha o nome que chique. Oi, Karina, bom dia. Boa tarde, né? A gente não almoçou bom dia, mas já é boa tarde para muita gente. Obrigada pela sua disponibilidade daqui ao vivíssimo com a gente nos estúdios da Rádio América, mas para todo o Brasil através da Rede Canção Nova. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar ainda mais desse assunto tão interessante. O que te apaixonou no intestino? Porque a Karina, ela está, a Karina fazendo um mestrado justamente nessa área, que depois ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Mas, Karina, o que foi que te apaixonou no intestino? Bom, depois de fazer a funcional, né, que nossa visão muda bastante, o que me apaixonou no intestino foi a curiosidade de entender por que a gente tem tantas bactérias no intestino, que é um mundo de bactérias, a gente tem mais bactérias no intestino do que células no corpo, e entender um pouco por que elas estão lá e qual a função delas, né, com o nosso organismo. E hoje em dia isso é um dos temas mais estudados e publicados, o papel dessa microbiota, que a gente chama esse grupo de bactérias, na interação dessa microbiota com o nosso sistema, nosso organismo. E o que você poderia estar trazendo assim? Não digo que de novidade. Vamos primeiro, assim, conversar para esse público que ainda não conhece o intestino, mas como nós temos os ouvintes do Mais Saúde que já acompanham o programa, que está caminhando para o 7º ano, veja se pode, o Mais Saúde agora em setembro completa 7 anos, né? O tempo passa. Então tem muita gente que já nos ouviu, já ouviu nossas outras colegas, a doutora Denise, a Valéria, a Andréia, todo mundo, só faltava você aqui, viu, Cá? Falar do intestino, mas o que a gente pode estar contando para esse
nosso público assim que ainda não conhece? O que a gente pode estar falando dessas boas bactérias ou até das más bactérias? Bom, primeiro que no intestino é o nosso primeiro contato, né, com alimentos, o trato gastrointestinal, né? Então, tudo que a gente come, na verdade, a gente fala que nós somos o que comemos também, mas mais do que isso, nós somos o que nós absorvemos, né? Porque todos os alimentos que a gente ingere vão passar pelo processo digestivo e de absorção. Então, começa por aí. O intestino é onde a gente absorve todos os nutrientes e ainda tem um processo de digestão importante. Se a gente tem uma alimentação super saudável e não está com o intestino legal, não está aproveitando aqueles nutrientes, absorvendo da maneira adequada, não vai adiantar nada a gente se alimentar adequadamente. Então, começa por aí. Então, a gente precisa, antes de qualquer tratamento, seja para perda de peso, para ganho de peso, para depressão, qualquer tratamento, nós precisamos estar com o intestino em ordem, porque daí sim que a gente vai conseguir aproveitar o efeito benéfico dos alimentos. E, para isso, as bactérias boas do intestino, nós temos bactérias boas e ruins no nosso intestino. Elas precisam viver em equilíbrio. Então, se a gente está com tudo equilibrado, elas vão participar do processo absortivo. Então, elas vão ajudar também a fazer produtos, vão metabolizar os alimentos e ajudar na imunidade. Um dos maiores sistemas imunológicos do organismo começa no intestino. E fazer o aproveitamento de todas as vitaminas e minerais que a gente ingere. Se a gente tem bactérias ruins no intestino em excesso, porque ruim a gente tem um pouco lá, mas se elas estão crescendo demais, isso vai começar a produzir produtos inflamatórios e começar a aumentar a inflamação não só no intestino, sistêmico, o que pode começar a travar o metabolismo, deixar a pessoa mais deprimida, porque você não vai aproveitar muito o triptofano que você fabricou no intestino, isso não vai chegar no nosso cérebro. Então, se essas bactérias ruins estiverem em excesso, vai começar um processo enorme inflamatório, o que pode desenvolver diversas doenças. Então, gente, olha que coisa mais interessante que a Karina estava falando, aquilo que tudo começa no intestino. Então, para nós que fazemos parte dessa nutrição chamada funcional, que visa o ser humano como um todo na sua individualidade bioquímica, o intestino também é individual e cada pessoa tem lá o seu mundinho, né? A sua ecologia intestinal. E como que a gente pode começar tratando desse intestino, Karina? Como é que seria, digamos assim, tanto um foco profissional, você como Nutri, ou também uma pessoa que está nos ouvindo? Como que pode, assim, a gente dar uma luz, como seria o tratar esse intestino? Bom, já é mais do que comprovado que o que nós comemos, a quantidade principalmente de fibras da alimentação, vai mudar o perfil dessa população de bactérias no intestino. Então, uma pessoa que tem uma alimentação rica em carboidratos simples, que seriam arroz branco, pão, açúcar, rica em gordura saturada, então fast food, produtos industrializados, nós vamos sustentar, rica também em leite derivados, nós vamos sustentar esse mundo de bactérias ruins. E se a gente começa a se alimentar rica em fibras, então principalmente a aveia é um produto que aumenta bastante os lactobacilos no nosso intestino e bifidobactérias, que são bactérias boas, que temos até alguns produtos que são adicionados disso. E fibras em geral, de verduras, legumes, nós vamos sustentar as bactérias boas. Então isso já é o primeiro passo, mudar a alimentação. Tem alguns casos que o negócio no intestino está tão ruim que precisamos usar a ajuda de algum suplemento. Existem módulos de lactobacilos que também podem ser aplicados no paciente. Lembrando, pelo amor de Deus, que são lactobacilos não vindos de supermercado, né? Exatamente. Não comprados em supermercado, né? Na geladeira do supermercado. E sim comprados e indicados farmácia, em primeiro lugar por um profissional que entende e comprados em farmácia, Até né? porque é difícil a gente mudar esse perfil. Então, talvez a quantidade de algum produto que está no supermercado não é suficiente para mudar o perfil dessas bactérias no intestino. E essas bactérias são muito sensíveis também, né? Elas precisam estar muito bem acondicionadas numa temperatura que vai lá saber se a geladeira do supermercado, de repente à noite acabou a luz, o gerador pifou,
E daí já não tem mais bactéria nenhuma, então Exatamente. não vai fazer o efeito. Então é sempre isso que eu acho bacana a gente estar alertando a população, porque a mídia tá aí para falar um monte de coisa também, né? Exatamente. E aqui nós, a mídia, do outro lado, tentando também corrigir muita coisa, né? Bom, aí esses módulos, então, de probióticos, que são os bichinhos, né? Os bons, os amiguinhos do intestino, que vão ajudar a colocar ordem na casa, né? Mas lembrando que tem que ter uma alimentação conjunta saudável, porque só o módulo não vai adiantar. Perfeito. Mais do que provado que os pacientes que começam a se alimentar de uma maneira adequada, rico em legumes, verduras, aveia, eles aumentam a quantidade das bactérias boas. Isso é o principal. Me diz uma coisa, porque você, no nosso protocolo de funcional, eu, por exemplo, quando eu vou tirar glúten do paciente, eu tiro momentaneamente a aveia por ela estar contaminada apenas por contato, mas depois o paciente se mostrando não intolerante ao glúten, eu volto. Nesse primeiro momento, em vez de aveia, a gente poderia estar usando um flocos de quinua, ou é a aveia que tem a boa substância que vai me ajudar no intestino? A aveia é a que mais tem desses O que tem de tão bom? Ela é rica em fós, ela tem fibras que os lactobacilos e bifidobactérias gostam de fermentar. Os frutuólicos sacarídeos, né? E tem muito silício, né, também. Ela é tudo de bom. Que, aliás, eu acho que é um dos raros alimentos que tem silício tão bom para os ossos, né? E para ter uma boa absorção também do cálcio no intestino, precisamos ter a população de boas bactérias em ordem. Exatamente. Então, gente, intestino é tudo, né? Mais saúde. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Você pode estar ligando aqui, fazendo a sua pergunta, que ainda está à disposição. E você que está ouvindo pela rede, nesse primeiro bloco, nós estamos para todo o Brasil. Nós estamos falando aqui de norte a sul, começando pela nossa sede em Cachoeira Paulista, mas passando por Bauru, São José dos Campos, Paulínia, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes, Gravatá, Vitória da Conquista na Bahia, Itabuna também na Bahia. Pessoal de Natal que me tuitou e falando assim que adora quando eu digo que em Natal eu fico o maior cajueiro do mundo, porque eu digo que tem muito mais vitamina C no caju e ninguém lembra do que na laranja e no limão, né? No sul nós temos Vacaria, Curitiba, Nova Esperança no Paraná, temos no norte Palmas do Tocantins, aquele calorão de Palmas, né? Cuiabá aqui no centro-oeste, Brasília, Campo Grande. Então, estamos falando para todo o Brasil. Brasil! Ligue e participe. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Mais saúde. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco até 12:30, nós estamos na rede. E depois do 12:01, nós estamos local em São Paulo, Grande São Paulo. Mas o pessoal da rede pode continuar nos ouvindo. Como? Pela internet, através do blog.cançãonova.com/América. Então, todo mundo que quiser ouvir o programa ver ao vivo, porque nós estamos aqui, ó, dando showzinho, estamos aqui no estúdio com essa câmera bacana, que depois pode ser assistido pelo YouTube. Então, se você está adorando o programa, mas, ai meu Deus, estou no carro, não vou conseguir entrar na internet para ouvir o resto do programa, não tem problema. Depois você vai lá no YouTube, coloca a data de hoje, o nome da doutora Karina, ou então intestino, e vão aparecer todos os programas que falam sobre isso. Karina, me conta uma coisa. Por exemplo, uma pessoa vai te perguntando assim: como é que eu sei que meu intestino não tá bom? Eu vou no banheiro todo dia. Homem, então é clássico isso, né? Vão até 3 vezes ao dia no banheiro, mas tem a qualidade do intestino que não está boa, digamos assim. Mas a evacuação é boa. Como que a pessoa pode ter um norte de que, meu Deus, meu intestino não está bom em termos de ecologia intestinal? Bom, um dos sintomas, não adianta só funcionar o intestino. Às vezes funciona todos os dias, mas a pessoa tem muitos gases, distensão abdominal. Aquela barriga que estufa. Comeu, tem que até desabotoar o botão da calça. Come qualquer coisa, enche de gás a barriga. Então isso é um sinal, uma referência.
Pessoas que vão demais ao banheiro também não é um bom sinal, e mais do que 3 vezes por dia, e prestar atenção também na consistência das fezes. Perfeito. Não pode ser muito mole, nem muito ressecada. Não pode boiar. Não pode boiar também. Toda vez que eu falo isso em televisão, todo mundo começa a rir. Mas não pode boiar. Que mais? Até a cor, né? É importante avaliar se não tá muito claro. E aquelas pessoas que ficam obstipadas, constipadas, de repente funciona, aí tem diarreia. E aí essa alternância, né? Isso também é um péssimo sinal, porque mostra ou alguma inflamação no intestino, de repente algum parasita, alguma coisa que não esteja legal lá. O ideal é funcionar todo dia regularmente. Outro sintoma que a gente chama toda essa bagunça no intestino de desbiose. Um outro sintoma de desbiose pode ser não só no intestino, mas a digestão. Às vezes a pessoa come e se sente, parece que comeu uma pedra. O paciente fala, eu comi pouco, mas parece que eu comi um monte. Isso também é um outro sintoma de que não tá legal. Porque se você não digere bem, lá no intestino você não vai conseguir absorver bem também. Tá, e o que atrapalha essa minha digestão quando eu não estou digerindo bem? Por quê? Bom, várias coisas podem atrapalhar. A gente tem as enzimas digestivas e o nosso ácido clorídrico para fazer a digestão. Se você tem o ácido clorídrico em excesso ou diminuído, você não vai conseguir quebrar direito, principalmente as proteínas. Não quebrando as proteínas, isso vai para o intestino de uma maneira maior, vai de umas proteínas maiores para o intestino, e as bactérias ruins começam a fermentar. Então esse que está o problema, na parte das enzimas digestivas, como que está essa digestão. E aí são gases geralmente com odor forte, né? São, porque essas bactérias produzem enxofre, então dá aquele cheiro mais pior. Forte. Então vocês já sabem quem é que está cuidando do seu intestino quando os gases estão com odor forte. Mas olha, nós temos já 2 participações de 2 Cláudios. Não, mentira, um é Cláudio, outro é Carlos. Desculpa, Carlos, li errado. O Cláudio, ele diz que segue todas as regras do programa. Toma bastante água, come mamão, não toma refrigerante, come 5 frutas diferentes por dia. Mas ele fala que as fezes são muito moles. Por que será? Isso pode ser alguma alteração na microbiota. Se a alimentação dele estiver perfeita, ainda precisa ver, né? Se ele não tem nenhuma intolerância alimentar ou alergia. Isso. Porque isso vai mexer também com o nosso intestino. Então precisa ver, principalmente leite derivado, soja, glúten, né? Normalmente quem ouve o Mais Saúde sabe que isso é abominado aqui no programa, né? Então precisa ver se ele não está com nenhuma intolerância. E caso ele não esteja com nada, a gente poderia de repente fazer uma suplementação para ele com probiótico. Probiótico, que são as bactérias do bem. Se a gente fosse dizer assim, bom, que tal experimentar a aveia? O que você recomenda para o paciente normalmente? Como usar essa aveia? Usar todo dia? Sim, tem que usar todos os dias, umas 2 colheres de sopa. Crua ou cozida? É melhor crua. Melhor crua. E então pode adicionar em uma fruta, num suco, de repente bater. O farelo ou flocos? Isso tanto faz. Tem estudos mostrando que ambos têm o mesmo resultado. E, gente, olha que bacana. A aveia é tão bacana, porque ela lá no fígado, ela também ajuda a inibir uma enzima que produz colesterol. Né? Exatamente. Então, ela tem silício, é um monte de coisa boa. Eu não falo muito na aveia, mas a aveia realmente merece, assim, um ponto de destaque aqui com a gente. E o Carlos, ele diz que é diabético. Carlos é diabético e pergunta assim, posso comer maçã? E depois, se sim, quantas? Aí começa a ficar preocupante. Quantas frutas se pode ou não comer um diabético? Eu sempre digo assim, Carlos, que o diabético, ele tem que comer igual a todo mundo. O problema é que todo mundo come errado. Não é verdade? Então, comendo uma porção cada vez, ao longo de cada 2h30, 3 horas. Se possível, junto com essa fruta, você colocar uma farinha de coco, um farelo de aveia. Olha, agora nós vamos falar um pouquinho de aveia hoje. Um farelo de aveia, né? No caso, se você comer a maçã junto com o suco de couve, você pode pôr uma biomassa de banana verde. A banana verde também ajuda a melhorar essa parte das bactérias boas do intestino. Você adora, né? Adoro. A biomassa da banana verde é muito super 10, todo mundo ama de paixão. Bom, daí nós temos então
as boas bactérias, já falamos delas. A parede intestinal, Karina, a importância de evitar aqueles buraquinhos justamente que vão acontecendo e por onde depois aquelas proteínas não digeridas acabam passando. Ali tem algum alimento que faz com que ela fique mais fechadinha? Eu brinco e digo rebocando o intestino. Aquilo é toda uma estrutura que, na verdade, ela é feita de várias proteínas para não ser quebrada, né? E é um conjunto de fatores que fazem com que ela fique íntegra. As bactérias participam da produção dessas proteínas para juntar uma célula na outra. Outra coisa também é a estrutura, então, por exemplo, proteína, glutamina que a gente come, que tem nos alimentos com proteína, tudo isso vai ajudar as células intestinais ficarem íntegras. E a própria fibra, porque a fibra, o intestino também usa a produção, a fermentação, o resultado dessa fibra como fonte de energia para produzir novas células. Então isso também é importante. E o bebê, quando nasce, como que está o intestino dele? Ele nasce sem bactéria, sem nenhuma. E aí, da onde que ele vai conseguir as bactérias? Então, daí ele vai conseguir através, principalmente do aleitamento materno, onde ele vai produzir a melhor microbiota que existe. E também depende muito da quantidade, da qualidade de bactérias que a mãe tem. E se for parto normal ou cesárea, também vai mudar a colonização desse bebê. Sempre parto normal, melhor, né? Melhor, mas a mãe tem que lembrar de se tratar, porque caso a mãe tenha umas bactérias ruins, o bebê vai já adquirir, porque é o primeiro contato dele com as bactérias. E a bactéria, digamos assim, como é inicialmente colonizado esse intestino do bebê, interfere ao longo da vida ou essa estrutura é muito dinâmica? Eu nasci com bactérias não tão boas e ao longo da vida eu posso melhorar? Como é que funciona? É dinâmico, isso vai mudando. Conforme a faixa etária já muda, né? Então a gente tem dependendo da faixa etária, um tipo de bactéria. E muito com a alimentação, igual eu falei. Então, se o bebê foi colonizado com uma bactéria ruim, não quer dizer que ele vai ficar... Talvez ele tenha mais trabalho para consertar, mas não quer dizer que ele vai ficar assim para sempre. O problema é que quem normalmente nasce e começa já com bactérias ruins, os hábitos familiares já não são bons. E você aumenta a inflamação, fica uma inflamação mais crônica, por isso que eu falei, vai dar mais trabalho para consertar. Se a pessoa quiser consertar ou se tiver a percepção de ver, nossa, eu estou num ambiente que nós todos precisamos mudar. Porque aí a gente começa a ler aqueles trabalhos que, digamos assim, colocam crianças que têm uma microbiota mais complicada são as que depois podem ter tendência de desenvolver obesidade e tal. Mas não é só aquilo, é porque dentro daquilo ainda tem aquele ambiente obesogênico que ela vive, Exatamente. né? Mas olha, eu já estou me fazendo sinal que o primeiro bloco está terminando, mas nós continuamos aqui, você também, através do nosso blog.cançãonova.com/América. Você pode estar nos acompanhando no segundo bloco, você que é da rede, senão você ouve no YouTube, porque agora no segundo bloco a doutora Karina vai nos dar ainda mais dicas do que fazer para ter, assim, aquelas boas bactérias em ordem e deixar as más bactérias no cantinho delas, porque até as más a gente precisa, mas bem pouquinho no cantinho delas. De Deus pra mim poder estar em tua vida e partilhar contigo de tua história, te ver sorrir, te ver chorar, te oferecer
Estamos apresentando Mais Saúde. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. A Rádio América mobiliza você e toda a sua família com uma programação alegre que fala de Deus nas 24 horas do dia. É maravilhoso pensar que desde o início o movimento do Criador é que a sua criatura o perceba, que a sua criatura o conheça. E quem navega pela internet tem a opção do america.cançãonova.com para ouvir a nossa programação e interagir pelas redes sociais. Você pode também apresentar as suas intenções pelo Twitter, @AméricaCN. Divulgue essa obra de Deus. Você tem vários motivos para sintonizar a AM 1410 e ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Por isso e muito mais, estamos conquistando São Paulo e região. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Venha passar uma noite inteira na presença do Senhor. Vigília clamando por milagres. Dia 4 de agosto, com o tema Mestre, peço-te que olhes para meu filho. Presenças de Padre Adriano Zandonada, Canção Nova. É preciso ter uma disposição interior para ouvir de fato a voz de Deus e para não fechar o coração como aquele povo em Madian. E Padre Emerson Borgonov, da Diocese de Osasco, na Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso 199, próximo ao Metrô Penha, com transmissão ao vivo pela Rádio América e TV Canção Nova. Colabore com 1 quilo de alimento não perecível. Informações 3382-9800. Faça esta experiência com o Senhor. Traga sua família e participe conosco. Clube da Evangelização Canção Nova. Viva a oração, a fé e a devoção. Viva a experiência de ser sócio. Acesse clube.cançãonova.com. Olá, eu sou Emanuel Stênio e também estou aqui na Rádio América. O selo Trânsito Seguro, que incentiva as empresas de motofrete a melhorar as condições de trabalho dos motoboys, fez cair o número de motociclistas mortos em São Paulo, onde existem cerca de 120 mil motoboys. Com a intenção de aumentar o número de usuários do selo, a CET realiza treinamento para motociclistas como forma para alertar os riscos da moto no trânsito e os danos que um acidente pode causar ao corpo humano. 27 de julho, Dia do Motociclista. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte e receba de presente o CD Como é Linda Nossa Família. Como é linda nossa família. Como é linda nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Canção Nova, Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. E é graças a você, sócio evangelizador, que a Canção Nova conseguiu dar esse passo. Na sua doação em ouro, na sua doação em dinheiro, no projeto da M Almas, que milhares de pessoas estão conosco todos os meses. Então quero agradecer de imenso coração a você, que ama a Canção Nova com essa conquista. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Ligue e participe. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. O telefone da América. E hoje o programa Mais Saúde recebe minha colega nutricionista funcional, a doutora Karina Al-Assal, né? Que está falando do tema intestino, o nosso segundo cérebro. Mas por que cérebro? Por que resolveram chamar de segundo cérebro? Bom, porque no intestino a gente tem uma parte hormonal muito grande que conversa com o nosso cérebro. Desde saciedade, então isso é importante para as pessoas que sentem muita fome, têm dificuldade de fazer dieta por fome. Lá no intestino já é estimulado uma série de hormônios de saciedade. Então a gente já com uma microbiota legal, a gente já fica mais saciado, sem tanta fome. Outra coisa também que mexe com neurotransmissores. Então a própria serotonina, que é aquele neurotransmissor que deixa a gente feliz,
o intestino fabrica a matéria-prima para produzir a serotonina. Então, se o intestino não está legal, você não vai ter matéria-prima para fabricar e, portanto, não vai ter tanta serotonina e vai ficar mais chateado. Pois é. E vem cá, embrionariamente, do mesmo folículo embrionário, sai o cérebro e intestino também, né? Tem todo um contexto, assim, muito interessante. Agora, nós temos uma participação aqui bem bacana da Thaís, que é sócia. Obrigada, Thaís. Só que, Thaís, você vai ouvir a sua resposta em 2 etapas. Hoje comigo um pedaço, com a doutora Karina, e amanhã com o Dr. Roque. Amanhã, doutor Roque, eu vou deixar essa pergunta para que a primeira parte dela ele responda como médico. Ela diz assim: olá, doutor, amo suas palestras e gostaria de saber os efeitos colaterais da sibutramina, pois minha irmã está tomando. Já conversei com ela, tentei tirar essa ideia da sua cabeça, mas está difícil. Então eu gostaria de saber se a sibutramina tem como efeito colateral também uma constipação, pois ela vive se queixando desse assunto e toma muito Luftal para ajudar por conta de gases, e isso tem deixado ela muito estressada. Obrigada, fica com meu carinho a todos vocês, com Deus. Amém. Obrigada, Thaís. Então, sobre os efeitos da sibutramina, acho que vale a pena o Dr. Roque entrar com esse assunto amanhã, então, no programa Mais Saúde, que começa 12:30, vai até 1:30. Dr. Roque amanhã recebe o Dr. Francisco, que é um grande odontologista, que vai falar de umas coisas também, porque nós temos uma microbiota e tanto na boca também. A gente tem ecologia em tudo que é canto, tá? Aliás, o Dr. Rodrigo disse que dar um beijo é muito mais complicado em quem você não conhece, né, do que até outras coisas. E aqui nós estamos, então, com a parte que eu acho bem interessante de colocar, Karina, sobre a importância de não tomar medicação assim, sem indicação, sem ter sido principalmente solicitada por um médico, prescrita por um médico, no que tudo isso pode fazer mal para o nosso intestino. No caso da sibutramina, sim, ela tem um dos efeitos colaterais é prender o intestino, e o que é péssimo, porque você vai piorando ainda mais essa desbiose, né? Então você deixa fezes antigas lá no seu intestino, as bactérias ruins vão cada vez se proliferando mais, o ambiente fica mais propício para elas se proliferarem, e elas vão produzindo aquele monte de substância inflamatória, que vai piorar, a pessoa não vai conseguir perder peso nunca. Agora, outra medicação que é legal ressaltar, que mexe muito com isso, são os antibióticos. Gente, prestem bem atenção no que a Karina vai falar agora. Os antibióticos, eles servem para matar bactérias, tanto boas quanto ruins, eles não selecionam. Então, no intestino, quando a pessoa faz um tratamento, muitas vezes é necessário com antibiótico, é muito importante que a pessoa já trate esse intestino junto com alguma nutricionista para fazer uma reposição legal. Agora, quem fica tomando antibiótico, hoje em dia está até mais complicado pela receita. Graças a Deus. Mas criança que toda hora fica tomando antibiótico, lava o intestino, então perde todas as bactérias boas, e isso vai cada vez piorando esse quadro de desbiose. Pois é, gente, porque antibiótico é anti-vida, né? Então é uma bomba atômica que caiu na cidade e matou os bons, os maus, as crianças, o avô, a avó, matar todo mundo. No intestino é a mesma coisa. Então eu particularmente sempre indico que quando vai tomar um antibiótico, tomar junto, né? Ou espaçado de algumas horas, depende. Mas assim, 3 vezes ao dia antibiótico, 3 vezes ao dia probiótico. Pra gente poder estar recuperando esse intestino. Mais saúde. 0 operadora 11 2039 1410. O telefone da América. Zilda, lá do Tabuão, mandou aqui a sua pergunta. Eu tô numa dúvida, Zilda, se você puder ligar, porque anotaram assim para mim: quem tem intolerância ao açúcar, se pode ingerir a aveia? Ouvi dizer que não. Eu não sei se você falou açúcar ou alguém anotou açúcar, e seria o glúten, porque na verdade o glúten, para quem tem aquela doença celíaca e tem problemas com o glúten, realmente a aveia fica sendo descartada porque ela tem por contaminação o glúten. Mas se for intolerância ao açúcar,
Aí a aveia não tem nada a ver, né, Karina? Você tem alguma informação? Não, se for ao açúcar não tem nada a ver. Pode consumir porque é até bom, diminui a glicemia, né? Glicemia. É tudo de bom. Agora, se for o glúten, tem que tirar. Mas lembrar que não é só aveia. Eu falei muito da aveia, mas não é só aveia que tem essas fibras boas, né? A chicória é uma verdura que é riquíssima em fibra que essas bactérias boas gostam. Gente, nós não comemos tanto chicória, reparou? Por todo mundo achar amargo, né? Mas dá pra fazer. O amargo é bom. Lembra que às vezes é numa situação amarga que tiramos várias coisas boas da vida, né? Agora, tem aqui uma pergunta que vai ser uma delícia responder, da Patrícia Rolo. Oi, Patrícia, tudo bem? Patrícia, que é lá da Moca, ela diz que fez uma cirurgia bariátrica há 12 anos. E diz que o intestino dela para ou funciona alucinadamente e acaba dando uma suboclusão intestinal. Quais os alimentos que ela deve ingerir? E eu adorei sua pergunta, Patrícia, porque justamente a doutora Karina, ela está fazendo mestrado, adivinha em quê? Conta pra gente. Justamente em cirurgia bariátrica, né? Então, falando antes de responder a pergunta, um pouco do meu trabalho, eu vou quantificar, verificar qual mudança de bactéria tem pré e pós-cirurgia bariátrica. E realmente, pelo que nós já estudamos, tem uma alteração muito grande por conta da cirurgia, que você mexe muito no trato gastrointestinal. Então, os pacientes que fazem cirurgia bariátrica têm que ficar mais atentos ainda a essa microbiota. Então, ficar com mais cuidado, vai ser um paciente que vai ter que usar o suplemento de probiótico, provavelmente a longo prazo, e isso vai ser importante para não dar essas alterações no intestino, porque como você mexeu no trânsito intestinal, pode ser que aumente um pouco a velocidade da evacuação, né? Então é quando funciona a mais. Mas prender o intestino é muito ruim, porque como eu falei, ainda mais suboclusão, você fica com aquelas fezes lá empedrando, né? E aquilo forma um processo inflamatório enorme, e o que vai piorar a absorção de vários nutrientes que vocês já perdem, né? O paciente que faz cirurgia bariátrica já tem uma menor absorção. Então tem que ficar muito de olho na alimentação, tirar todos os alimentos que a pessoa pode ter uma alergia ou intolerância e suplementar com probiótico, talvez em quantidade até maior do que pessoas que não têm cirurgia. E o que são esses probióticos, assim, nomes para as pessoas, assim, fazerem uma analogia? São as bifidobactérias, normalmente é bifidobactéria e lactobacilo. E isso muda de produto para produto, né? Igual a gente falou, não são aqueles do supermercado, são módulos isolados, né? Normalmente aqui no Brasil em pó que a gente encontra. E daí varia um pouco do tipo, quais lactobacilos estão lá, mas lembrando que quanto maior a variedade, melhor. Para colonizar o intestino, é melhor. Sendo que quanto maior a variedade, mais caro ele é também, né? Exatamente. Caso não dê para a pessoa comprar, a gente daí tem que fazer um trabalho bem direitinho com a própria alimentação, que a gente consegue um efeito bom. O que você acha do tal do kefir? O kefir, ele é mais trabalhoso, né? Mas ele é um probiótico que normalmente a pessoa, como se diz, a gente pode criar, né? A gente mesmo produz o kefir, que é uma opção melhor para financeira, porque ele é mais barato. Então, o kefir que a gente pode, geralmente a gente ganha, né, uma mudinha, mas a minha assistente, a Hanna, ela estava falando que a gente pode pegar um envelope daqueles de probióticos e começar a criar. Eu nunca fiz, acho que foi a Natália que contou para ela. Tanto que hoje eu vou levar para ela um envelopinho para ela criar lá na geladeira dela e me contar se dá certo para a gente até passar para todo mundo. Mas senão a gente pode pedir para alguém esse kefir. Gente, entra na internet, porque tem uma freira que dá. Só é dado esse kefir, né? Aí você recebe e aí você cuida do teu bichinho, não vai tratá-lo no leite. É na água com açúcar mascavo, né? Exatamente. Daí essas bactérias vão crescendo lá e você toma igual um suplemento mais caseiro, né? E ele funciona, assim. Só tem que tomar cuidado e cuidar direitinho dele, porque senão também bactérias não interessantes vão crescer lá dentro. Exatamente.
Mais saúde. O telefone da América, 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Temos a Cristina aqui do Rio Grande do Sul, que fez umas perguntas muito interessantes. Olha só. Existe algum exame para saber se temos síndrome fúngica? Outra pergunta. Aveia me dá afta na boca. Por quê? E quais são os pré-bióticos? Porque tem pré-biótico e tem probiótico. Probiótico é o que a gente acabou de contar, dos bichinhos que estão lá no intestino da gente, a nossa colonização, né? E pré é a comidinha deles, né? Pré é justamente o alimento dessas bactérias, que seriam, né, as fibras. Todas as fibras são pré-bióticas. Exato. Então, por exemplo, a chicória que a gente estava falando, que tem inulina, que é tão boa, né? A aveia que você falou. Agora, aveia com afta, você tem alguma coisa que você possa fazer uma analogia ou talvez seja a individualidade dela? A afta, na verdade, não deixa de ser uma desbiose, né? Então provavelmente é uma alteração não só da boca, pode vir do estômago, pH, e daí você tem a afta. Então precisa ver se essa pessoa está em desbiose e de repente a aveia não está ajudando. Ou então, de repente, uma alergia mesmo ao glúten. E daí pode estar tendo a afta por isso. Uhum. E síndrome fúngica, que a Denise Carreiro até escreveu um livro muito interessante, que quem quiser, gente, entra no site da doutora Denise Carreiro, que vem tanto aqui no programa. Ela tem um livro, Cristina, sobre síndrome fúngica, muito interessante. A gente já fez, inclusive, um programa sobre síndrome fúngica. Você pode ir lá no YouTube, coloca lá o programa Mais Saúde, Síndrome Fúngica, o nome da doutora Denise Carreiro, e você vai ter um programa de 1 hora, todinho conversado sobre isso, que foi a experiência dela, porque é complicado o fungo, né? Fungo é uma praga, né? É super complicado de matar. E ele morto ainda é pior que vivo, né? Pior que vivo. Porque eles são terríveis, aquela vontade de comer doce, né? Aquela coisa medonha, né? Nós temos um pouco de fungo no intestino, igual as bactérias ruins, e isso tudo bem. Quando esse fungo está em excesso, né, a mais, nós temos alguns exames para fazer, mas eles são mais caros, né? São alguns exames que a gente faz de fezes que quantifica que bactérias você tem lá e se tem fungo em excesso ou não. Isso existe. Mas caso a pessoa tenha candidíase de repetição, já é um sinal de que ela provavelmente está com esse fungo, até o mesmo fungo, a cândida, em excesso no intestino. E daí que dá a síndrome fúngica. E o tratamento é tratar a desbiose, porque o fungo ele fica feliz em pH mais alcalino. Então provavelmente o intestino que está sem bactéria boa, porque as bactérias boas deixam o pH mais ácido. Então, o que acontece? Eu, particularmente, não mato os maus, eu ponho os bons que vão competir com os maus e deixar o ambiente mais ácido e eles... E isso lentamente, porque às vezes a gente tem casos de pessoas, histórico de pessoas que tomaram um antifúngico, que além de, dependendo do antifúngico, dar uma detonada no fígado, né? Passa tão mal depois, porque a toxina desse fungo morto é um horror. Né? Então, fazendo as coisas aos pouquinhos, deixando que os bons tomem conta da casa, né? Como a gente fala, ele vai pondo os pequenininhos ali no cantinho deles, e aí a gente não sente tanto e vai pondo a casa em ordem. Exatamente, né? Eles vão competindo e mantendo um ambiente menos propício para eles sobreviverem lá. Escuta, e quando você vai defender o seu mestrado? Eu acho que ainda vai demorar, porque eu ainda estou em processo de coleta de dados. Mas daqui uns 2 anos, provavelmente. Nossa, é muito tempo. E o que até agora você, nessas suas pesquisas, porque quando a gente vai fazer um tema, a gente vai e estuda demais aquele tema, né? O que nessa fase dos seus estudos você se surpreendeu em tomar conhecimento, que você pudesse partilhar aqui com a gente? O que é mais interessante é que agora os estudos com essas bactérias, com a microbiota, estão sendo relacionados com obesidade
e diabetes. Então isso que é muito legal, porque dependendo da população de bactéria que você tem no intestino, você pode mexer no seu metabolismo. Então tem algumas bactérias que quando você come algum alimento, elas fazem maior extração calórica daquele alimento, ainda pegam tudo que elas fermentaram e mandam para o seu fígado, e você começa a fazer mais depósito de gordura, aumentar resistência à insulina, e a inflamação também. Então isso é o mais intrigante da gente saber, né, como tratar isso, de repente tratar a obesidade meio pelo intestino mesmo. Conclusão, a gente sempre começa pelo intestino, exatamente, né, Karina? E uma das coisas que mais me alertou quando eu escrevi o livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, eu fiquei assim, chocada, que eu estava fazendo as pesquisas, que aí eu entendi aquelas pessoas que falam assim, doutora, acredita em mim, eu como uma folha de alface e engordo. Que são pessoas que realmente parece que não comem tanto, mas conseguem extrair tudo daquele pouquinho, né? Exatamente, e muito provavelmente essas bactérias do intestino estão fazendo esse papel. Então a gente já foi mais do que comprovado que pessoas obesas têm uma população de bactéria diferente das pessoas magras. Então elas participam ativamente do processo de obesidade. Agora vamos supor, uma pessoa que não tem condição de uma nutricionista, nem muito menos funcional, que não é no Brasil inteiro que tem, né? E tá assim, meu Deus, como que eu posso fazer para melhorar a minha população intestinal? Comer direito resolve? Comer direito resolve. Mas seguir mesmo as regras que a gente sempre fala, né? Retirar o glúten, leite, derivados, que essa pessoa pode ser alérgica ou pode estar fazendo uma sobrecarga com esses alimentos. Colocar legumes, então lembrar sempre dos verdes escuros, das folhas, porque verduras, né? Porque as pessoas falam, eu como legumes, normalmente batata e tomate. Tem que colocar bastante folha, então espinafre, brócolis, a chicória que eu falei. A própria couve, né? A couve, cereais integrais, então o arroz integral, todas essas fibras, que esses alimentos que eu citei têm fibras, vão ajudar a aumentar a população de bactérias boas. E aos pouquinhos, você entrando nesse roteiro, a casa vai se pondo em ordem. E o estresse, o que faz conosco? O estresse também modifica nossa microbiota intestinal. Então, a pessoa muito estressada, ela já vai, de repente, tem um trânsito intestinal mais acelerado, se ela é muito ansiosa, adrenérgica, isso vai alterar. Então, alguns estresses não dá pra gente selecionar, né? Mas pelo menos tem que caprichar bastante na alimentação para compensar os danos do estresse cotidiano. Tá. E pelo que eu entendi, a aveia é a sua menina dos olhos, né? Porque a gente sempre tem uma menina dos olhos. Eu percebi que é a aveia. Então, incluir pelo menos você que não tem problema com glúten, inclua agora na sua alimentação a aveia, que tem justamente um produto que é também parecido com aquele que tem na casquinha do feijão, né? O FOS, né? Exatamente. E lembrando que a aveia também vai ajudar de quebra, porque os alimentos, quando são bons, eles não são bons apenas por uma coisa, né, Karina? A aveia, além de tudo, ela promove saciedade, ela aumenta o hormônio de saciedade no intestino. Então a pessoa vai comer, ela vai ficar mais satisfeita, não vai ingerir menos calorias ao longo do dia. É o GLP-1? É o GLP-1. Então, que é justamente o princípio daquela victosa, né? Que faz o efeito como? Justamente no intestino. Então é no intestino que você, agitando ali, fazendo com que seja produzido esse GLP-1, vai cair na corrente sanguínea, vai lá para o cérebro e fala, não estamos com fome. O que mais promove saciedade? Gordura também, né? Gordura, mas daí no caso a gente vai usar as gorduras boas, né? Não adianta comer gordura ruim, mas então usar as castanhas, abacate, o azeite, então todas essas gorduras boas dão saciedade. E proteína também aumenta esses hormônios de saciedade. Então aquela pessoa que só come carboidrato, que não é muito fã da proteína, ela vai ter fome mais cedo. E eu sabe que outro dia eu fui fazer um curso aliás, eu até ganhei com o professor Garrido, né? Uma atualização em bariátrica. Eu fui
e pensei assim, ai meu Deus, é tão diferente, né, da funcional, mas sempre, a gente sempre aprende alguma coisa, né? E aí eles falaram uma coisa assim bem interessante, que esse paciente, eles falam assim, que tem que comer 5 colheres de sopa de carne moída por dia. Desde o início, daí eu fiquei olhando assim, mas ele não vai conseguir, né? Mas assim não sobra espaço para o carboidrato. Ele come mais proteína, e a proteína que é tão importante para numa cirurgia bariátrica, né? Então, aquela história de não começa pelo carboidrato, começa pela proteína que vai te dar mais saciedade, né? Vai dar mais saciedade e até nesse caso dos pacientes bariátricos é importante porque é o que fica mais deficiente na alimentação, é a proteína. E a proteína, lembra que precisa até para formar as células do intestino, não deixar nenhum buraco lá. Então, aqueles detalhes, né? E vamos falando de alimentos, que é o que nossos ouvintes amam. Então vamos pôr aveia, chicória, que mais? Então, como eu falei, as folhas escuras, né? Folhas verdes escuras, que além de tudo tem cálcio, né? Tem cálcio, exatamente. Folhas verdes, né? Principalmente quanto mais escuras, mais magnésio, né? Mais também. Magnésio, mais nutrientes em geral, né? Aí depois das folhas, o que você gosta? Então, daí a gente pode completar essa alimentação com os tubérculos, eu acho interessante. Então, batata doce, a mandioquinha, é um tipo de carboidrato bom, que eles são complexos e ricos em nutrientes também. E que vão fazer também um papel interessante para nossa microbiota. Para a microbiota. As grupo frutas, dos feijões, né? Das leguminosas, que tem bastante fós, né? Igual da aveia. Então, feijão, lentilha, ervilha, isso pode ser usado. Teve outro dia uma pergunta assim, ai meu Deus, eu como feijão, fico estufada de gases. Aí se passou uma possibilidade no preparo para eliminar os fatores antinutricionais e, segundo a pessoa, assim, é a casquinha do feijão que me faz mal. Uma pessoa que nunca come e de repente passa a comer, a microbiota começa a dar sinal de vida que está acontecendo uma novidade, né? Exatamente. Então, todos os alimentos que são ricos em fibras podem dar gases, porque mesmo as bactérias boas, elas vão fazer a fermentação que elimina gás. Gás sem odor. Exatamente. Gás sem odor, então, são as do bem. Aquela pessoa que não come nada de fibra e daí vai na nutricionista, volta com a dieta com um monte de fibra, ela pode passar mal de gases. Então a gente tem que colocar isso gradualmente até as bactérias acostumarem. Então, e beber muita água, né? Beber bastante água também. Porque o pessoal aumenta a fibra, mas às vezes não toma água, né? É aquela encrenca. Bom, nosso programa chegando ao fim. Karina, viu como passa rápido? Nossa, muito rápido. Quando a gente convida e fala assim, quanto tempo, uma hora? O que eu vou falar em uma hora? Eu falei, não se preocupa, porque quando você piscar, acabou o programa. Karina, queria agradecer muito a sua participação, você ter vindo aqui. Espero que você tenha gostado. E assim a gente pode convidar mais vezes. Eu adorei, espero voltar mais vezes. Pois é. Agora, quem deve estar vindo proximamente é o nosso mestre, o Henry. O Henry, sempre muito querido, nos doa aquele tempo dele maravilhoso para vir aqui e passar aquelas informações fantásticas dele, né? Exatamente. Bom, querida, muito obrigada e sucesso no seu mestrado, hein? Obrigada. Depois você vai fazer um programa só falando disso. Depois eu venho. Tá bom? Obrigada pelo convite. Prazer foi nosso, tá? Gente, um beijo enorme, tá? Lembrando que agora vai acabar o Mais Saúde aqui na rádio e vai começar o Mais Saúde lá na TV Canção Nova. Hoje eu vou falar de obesidade e eu, se não me engano, falei de intestino, com certeza. Então vai lá, liga, senão você pode também estar assistindo pelo blog, só que aí é blog.cançãonova.com/mais saúde. O programa de hoje vai estar lá. Lembrando que amanhã temos o Dr. Roque Savioli, né? A partir das 12h30, recebendo seus convidados. E, Thaís, lembrando que o Dr. Roque vai falar então para você sobre a sua questão, sua primeira questão. E liguem, o Dr. Roque adora que liguem no programa dele. E liguem, falem com ele adora interagir com o público, né, Aninha? Então, esperando vocês amanhã. Um beijo enorme, lembrando. Dia 31 é terça-feira, mês de julho, que é mês de aniversário, meu presente é uma doação para a comunidade. Então, é o mês inteiro, tem até terça-feira, caso você não tenha tido oportunidade, né, Ana? Gente, um beijo enorme, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. É preciso chuva para fluir.